Simbora, vamos conversar aqui. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e eu estou aqui hoje para falar com você sobre revisão. Hoje o nosso assunto, como fazer uma revisão, como fazer uma boa revisão, o que é uma boa revisão, porque tem muita gente que não entende muito bem esse conceito de revisão, o que é, como faz. Então vamos conversar sobre isso, vamos falar aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o que é revisão, certo? Porque tem alunos que confundem algumas coisas, tá? Tem aluno que fala o seguinte, Débora, o que eu reviso para a FAMERP? Só que ele não está me perguntando o que ele revisa, ele está me perguntando o que ele tem que estudar agora. Isso é um problema. Se eu falar, revisa Triângulo de Pascal, ele nunca estudou Triângulo de Pascal, mas ele vai lá estudar agora. Por quê? Porque ele entendeu que revisão é rever alguns conceitos importantes que podem cair na prova. E isso não é revisão. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte, o que é revisão? Antes de qualquer coisa. Então, ó, revisão é eu rever um conteúdo que eu já aprendi. Então, quando o aluno pergunta, Débora, o que eu reviso? O que você precisa entender? Que você precisa revisar um conteúdo que você já domina, que você já estudou a parte conceitual, que você já estudou toda a parte de técnica de resolução, que você já fez vários exercícios, que você já aprendeu e você só vai rever, passar por aquele conteúdo de novo. Para quê? Para que você não esqueça. Para que você tenha aquilo claro na sua cabeça e quando chegar na hora da prova você consiga executar. Isso é revisão. Então, revisão é revisitar aquilo que eu já domino. Revisão não é aprender um conteúdo novo na véspera da prova. Muitos candidatos entendem revisão como, eu vou aprender isso aqui, isso aqui é provável, então eu vou começar a estudar isso aqui para o vestibular. Esquece! Se você, igual eu dei o exemplo aqui de Triângulo de Pascal, que é uma matéria específica aí da FAMERP, se você nunca estudou isso, não comece a estudar hoje. Débora, mas a prova é dia 13 e 14, não dá tempo? Não dá tempo. Porque revisão, gente, o que eu preciso entender? Eu preciso entender o conceito, eu preciso treinar esse conceito, eu preciso fazer exercícios desse conceito, entender como esse conceito é cobrado na prova da FAMERP, quais são os comandos ali, como que ele aparece e depois executar ali vários exercícios, fixei. Fiz todo esse processo, fixei, o que é revisão? De tempos em tempos eu volto e resolvo alguns exercícios com esse perfil. Por quê? Isso é revisão, tá? Eu já aprendi, eu já domino, eu já garanto essa questão, eu vou revisitar essa matéria para eu não correr o risco de chegar na prova e estar enferrujado. Sabe aquela coisa, eu domino a matéria, mas na prova daquelas duvidazinhas? A revisão é para não dar essa duvidazinha. Só que não pode ser para aprender. Então se a Débora falou que tem que revisar Triângulo de Pascal, eu nunca estudei, então eu vou estudar agora. Não perca seu tempo. Se você nunca estudou, garanta conteúdos que você já domina, que você já sabe, que você consegue ganhar a questão. Você tem muito mais chance de acertar do que aprender uma matéria nova hoje. Não tente aprender nada novo hoje. Por isso que nessas vésperas de prova, os alunos falam, Débora, o que eu priorizo de matemática? Eu evito falar. Por quê? Porque vai te atrapalhar. Se é um conteúdo que você ainda não estudou, você vai começar a gastar tempo e energia tentando estudar esse conteúdo que não vai trazer sua aprovação. Pelo contrário, vai te roubar tempo de revisitar aquela matéria que você já domina. Entende? Então isso é revisão. De quanto em quanto tempo? Um outro mito importantíssimo sobre revisão, gente, super importante. Débora, eu posso revisar em julho? Eu vou estudando tudo, vou anotando, separando algumas coisas, deixo alguns exercícios de lado, em julho eu começo a revisão? Não. Uma coisa importante, eu não posso fazer revisão de julho, revisão de outubro, revisão de setembro, revisão, sei lá, não posso. A revisão, ela precisa ser contínua, dentro do tempo de estudos. Então vamos supor, comecei a estudar em janeiro e a minha prova é em dezembro, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. De dezembro a janeiro, eu vou estudando e fazendo a minha revisão paralela ao que eu estudo. Se eu for estudando de janeiro a junho para revisar em julho, o que vai acontecer em julho? Gente, eu não vou lembrar de boa parte do que eu estudei. Então, quando chegar em julho, você não vai revisar, você não vai revisitar, você vai ter que reaprender. Talvez com um pouco mais de facilidade, mas ainda assim é reaprender. E é possível reaprender todo esse conteúdo que você viu de janeiro a junho em menos de um mês?
Não, não é possível. Então você não tem como fazer uma revisão eficiente. Então não se iluda, eu vou estudando tudo em julho, eu sento aqui e reviso tudo. Não, isso não é revisão. Pensa no seguinte, revisão é como se a gente quisesse fazer uma trilha. Eu passo na trilha a primeira vez, se tem mato alto, eu não deixo marca. Eu amasso o mato ali, mas eu não deixo uma marca, um caminho, né? Mas quando vem alguém logo em seguida atrás, já consegue perceber que alguém passou, certo? Beleza. Se eu passei uma vez, no dia seguinte eu vou e passo de novo, depois no dia seguinte eu passo de novo, quando vier alguém, pode até não ter uma trilha, mas já é fácil de visualizar, tem gente passando aqui. Se eu passar frequentemente nesse local, eu deixo ali a trilha. Isso é trilha, né? Ter aquele caminho pronto para se passar. Você tem que pensar que o nosso cérebro, ele é exatamente assim. Quando eu vejo um conteúdo pela primeira vez, eu deixei um rastro ali. Coloquei ali tentei fazer uma cognição ali, né? Uma ligação, uma sinapse, né? Para quem vai fazer medicina aí. Só que o que acontece? Se eu fiz isso e nunca mais eu retomei, só vou voltar em julho, não fortaleci essa sinapse, não fiz essa ligação. O que vai acontecer? Quando eu voltar em julho, eu vou ter que refazer o caminho, porque o mato já cresceu. Dentro da trilha, o mato cresceu. Tem muitas coisas que eu estou estudando, muita coisa importante, muita coisa na vida, e as coisas vão saindo, gente. O cérebro vai dispensando o que não é importante. Agora, eu vi uma matéria hoje, fiz uma ligação. Amanhã eu vi de novo. O que eu estou mandando para o meu cérebro de informação? Isso é importante? Isso é importante. Aí depois de uma semana eu vi de novo. Opa, olha só, eu estou fortalecendo esse caminho. Mais uma semana eu vi de novo. Chegou o momento que essa estrada está feita, esse caminho está feito e não tem mais como desfazer. É isso que eu preciso fazer com a minha aprendizagem. Eu tenho que ver e rever com tanta frequência, com tanta eficiência, que aquilo é natural. Eu vou bater o olho na questão, é assim que responde. Por quê? Porque eu aprendi, porque eu fixei, porque eu revisei, eu tive contato, então quando eu olho para aquela questão, aquilo não é mais uma novidade para mim.